O plenário aprovou a urgência de um projeto que trata dos lotéricos. A gente conversa com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Olá, Dini, boa noite. Do que trata exatamente esse projeto, hein? Boa noite, Aciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Enfim, esse projeto, ele reajusta o valor que a Caixa Econômica Federal repassa aos lotéricos para que essas lotéricas prestem serviços como correspondente bancário da Caixa. Para você ter uma ideia, esse projeto de lei, ele estabelece que os valores repassados, principalmente o valor mínimo, ele praticamente dobre e também estabelece um reajuste anual desse valor. Os lotéricos alegam que o valor repassado pela Caixa mal cobre os valores que precisam ser pagos pelos estabelecimentos. Já a Caixa Econômica Federal alega que gasta cerca de 900 milhões de reais por ano com a manutenção da infraestrutura repassada à Caixa, às lotéricas, para que eles prestem esses serviços. Bom, a urgência foi aprovada aqui no plenário essa noite. A urgência significa que esse projeto ele pode ser votado diretamente aqui no plenário a qualquer momento. Todos os parlamentares presentes de todos os partidos concordaram com a aprovação da urgência desse projeto. Vamos ouvir o que alguns parlamentares falaram. Há um grande perigo no interior de assalto aos bancos. Está sobrando apenas para uma categoria de gente valorosa e corajosa, que são os agentes lotéricos que operam pagamentos de bancos que não querem mais operar em pequenos negócios. Banco do Brasil e Caixa Econômica, em vários municípios da Bahia, têm fechado as suas portas ou apresentado indicado para fechamento, o que cria duplo prejuízo para o município. Primeiro, a não circulação dos recursos daquele município, a redução da atividade econômica. E o segundo, o problema do deslocamento da população para municípios vizinhos para fazer as suas atividades bancárias. Pois bem, os lotéricos têm jogado um papel importantíssimo em todo o país. Essa é a agência bancária de grande parte dos municípios pequenos do Brasil. Faltava um pequeno pedaço, que era corrigir as injustiças, porque a Caixa cobra em média de R$ 5,00 a R$ 6,00 para receber conta de água, de luz, de telefonia e repassa aos lotéricos um valor ínfimo de 35 a 50 centavos. Parabéns aos lotéricos, vamos ter mais essa grande vitória e vamos lutar muito. Os lotéricos têm uma frente parlamentar que todos os deputados de todos os partidos participam. Bom, Jacene, a gente viu que tem palmas aos fundos aí de quando os parlamentares falavam a favor da votação da urgência desse projeto. É que vários lotéricos estavam aqui no plenário da Câmara dos Deputados assistindo à sessão, pressionando para a votação, então, desse projeto de lei. São 13 mil loterias no país que empregam aproximadamente 60 mil pessoas, segundo a categoria. O projeto de lei agora vai ficar disponível para os deputados para ser votado a qualquer momento. Dini, e já tem sessão convocada para amanhã de manhã, né? 9 horas da manhã já tem a sessão convocada para esse horário amanhã. Isso mesmo, Jacene. A pauta de amanhã, entre os projetos que estão aí prontos para serem votados, está o término daquela proposta que estabelece a renegociação das dívidas de produtores rurais e de empresas do agronegócio, dando aí a permissão para que quem deve ao governo federal possa parcelar a dívida por até 15 anos e tenha desconto total nos juros e nas multas também, assim, nos encargos. Mas outros projetos de lei também estão na fila aí para serem votados. E entre eles eu coloco aquela proposta, inclusive que estava pautada para hoje, mas acabou ficando para amanhã, a proposta que estabelece aí metas para a redução das mortes no trânsito, que é diminuir pela metade aí em 10 anos. Lembrando que cerca de 50 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, Jacene. E ainda tem sessão do Congresso também convocada, né, Dini? Isso mesmo, tem sessão do Congresso Nacional convocada para as 2 horas da tarde e na pauta são 5 vetos presidenciais que foram separados pelos partidos para que sejam votados no painel eletrônico, ou seja, para que cada parlamentar identifique como se posiciona a respeito desses determinados assuntos. E desses vetos presidenciais, eu destaco um que trata da reforma política, que trata do limite, né, de doação de pessoas físicas para os candidatos. Esse
limite era de 10 salários mínimos e foi vetado pelo presidente, então ficou acabando sendo como o limite atual, que é de 10% da renda declarada no ano anterior da pessoa. Outro veto presidencial também trata de várias outras questões que estão aí na pauta. O que eu destaco também são os projetos de orçamento. São 16 projetos de lei que remanejam aí o orçamento geral da União, e entre esses projetos que estão listados está o orçamento do ano que vem, que aí tem várias, tantas as despesas, todas as despesas do orçamento público e todas as arrecadações também. Esse projeto é um projeto que geralmente é o último projeto de lei a ser votado no ano pelos deputados e senadores. Ele está na pauta, mas ele ainda não foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, que é um processo que geralmente acontece antes do projeto ser aprovado no Senado, no plenário, perdão. Tá certo, Dini. Mais algum detalhe? Encerramos por aqui. Encerramos por aqui. A semana provavelmente ainda vai ser longa. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite.